Eu vou fazer a minha apresentação sobre o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina 2022, que foi dado, na verdade, ao descobridor da paleogenômica, que permitiu conhecer um pouco da história da humanidade. O ganhador é Svante Pääbo, que é de nacionalidade sueca e que trabalha na Alemanha e no Japão. Ele ganhou o Prêmio Nobel pelas suas descobertas sobre genomas de hominídeos extintos e pela evolução e o conhecimento da evolução humana. Então, basicamente, nós temos nas nossas células, assim como a parte dos animais, temos um DNA nuclear, um material genético nuclear, o genoma nuclear, e temos também um genoma mitocondrial. O genoma nuclear é grande, com 3 bilhões de pares de base. Se nós fôssemos comparar com livros, seria um livro bastante grande, com 3 bilhões de letras. Mas também o DNA mitocondrial é pequeno, tem cerca de 16 mil letras. Então, mas só que, ao invés de sequenciar um genoma de um homem moderno, ele sequenciou DNA antigo, de fósseis de humanos, de hominídeos extintos. Esses fósseis desses hominídeos que viviam há centenas de milhares de anos, seja na Europa, seja na Ásia, eles estavam, obviamente, o material genético estava degradado, e ele teve que lidar com isso. Não foi uma tarefa tão simples. Ele mesmo passou por vários problemas no início da carreira dele, que ele reconheceu que o grande problema que existia não era só a degradação do genoma, do material genético desses hominídeos, mas também a possibilidade de contaminação com o DNA do homem moderno. E isso era muito forte, e ele trabalhou bastante nesse sentido. No fundo, é como se ele tivesse lido livros velhos e desgastados desses genomas dos hominídeos, e ainda contaminados com folhas de livros de genomas modernos. Então, basicamente, o que nós temos aqui é uma pessoa lidando com, buscando extrair o DNA de ossos de hominídeos, e que ela está numa situação de proteção total, mas não para proteger ela do material que ela está trabalhando, mas é o contrário, é proteger o material que ela está trabalhando em relação a ela. E isso permitiu extrair um DNA de hominídeo e sequenciar exclusivamente o DNA de hominídeo. Aqui é o Pääbo, numa caverna na Espanha, com um pesquisador espanhol. Aqui nós temos 2 crânios, um crânio do Homo sapiens, outro crânio de homem de Neandertales. Na verdade, o primeiro grande trabalho que ele fez foi sequenciando o DNA mitocondrial, ou seja, o livro pequeno de um osso de Neandertals, vivendo na Europa. Ele mostrou que esse material genético era realmente distinto do homem moderno. Significava que ele era uma outra espécie, ele era de outra, diferente de nós. Depois disso, ele sequenciou o genoma completo dos neandertais da Europa. Com isso, ele obteve uma ideia do genoma inteiro dos neandertais. E logo na sequência, isso é 2010, ele sequencia o DNA de um osso de dedo de uma menina na caverna de Denisova. Então, essa menina, que se chamou Deni, simpaticamente, o pessoal chamou Deni, era uma Denisova, que também era um desses hominídeos. E o que se verificou claramente é que se nós tivermos cerca de 6 milhões, 7 milhões de anos de divergência do chimpanzé em relação ao Homo neanderthalis e Homo denisovans, a gente tem alguma coisa entre 800 a 500 mil anos de divergência. E sendo que os neandertais de Denisova, eles são mais próximos entre eles, e eles dividem, eles compartilham 17% do genoma entre eles. Mas, muito interessante, o Homo sapiens também tem uma parte do genoma desses hominídeos. Então,
concretamente na história do homem moderno, Homo sapiens. Nós saímos da África, fomos para a Europa e para a África, e na Europa nós convivemos com neandertais, e a comprovação disso, basicamente, é que 1 a 2% do DNA dos europeus, em geral, tem material dos neandertais. Significa que nós tivemos filhos com esses neandertais. Os europeus não têm parte do genoma do Denisova, mas no sudeste da Ásia, 1 a 6% dos homens modernos, principalmente na Melanésia, tem parte do genoma dos hominídeos ancestrais Denisova. Isso é muito interessante, porque significa que parte dos genomas de hominídeos extintos ainda vive com o genoma do homem moderno. A paleogenômica é muito mais ampla que estudos só com o ser humano, permite estudar também animais extintos, isso tem sido feito, e também, de forma extraordinária, tem permitido estudar patógenos microbianos de humanos, como, por exemplo, foi identificada a bactéria que provavelmente causou a peste negra, isso no século XIV, e foram descobertos pessoas que morreram antes da grande pandemia da peste negra, e eles foram descobertos que já carregavam esses micróbios. Então, basicamente, lendo livros, genomas desses hominídeos extintos, nós conhecemos um pouco mais da história da humanidade do Homo sapiens, e permite verificar que a gente tem alguns dados bastante interessantes. Entre eles, por exemplo, que os tibetanos, eles carregam um gene, o EPAS1, que provavelmente ajuda eles a viverem na altitude. Além disso, se evidenciou que os Homo sapiens, eles têm variantes de 90 genes que são só deles, que são diferentes dos neandertais, do Denisova e do chimpanzé, que compartilham outras variantes. Então, eu queria terminar agradecendo a Svante Pääbo pelas suas grandes descobertas e pelo seu pioneirismo com esse trabalho de paleogenômica.